Dízimos da casa do Senhor. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Nos próximos 15 minutos, nós vamos tratar disso, que não é nenhuma novidade, mas que precisa sempre estar do modo correto diante dos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que o nosso coração esteja na posição correta para que venhamos a ouvir a palavra do Senhor no que diz respeito aos dízimos e pedimos a Deus que o nosso coração, Senhor, que por vezes se estabelece em plataformas erradas, em pensamentos errôneos e até de coisas que já ouvimos no passado, dessa vez seja diferente. O Senhor tem abençoado essa igreja, então nós não estamos falando disso por falta, mas por zelo e por preocupação, Pai, que seja sempre correto. Nos abençoe nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Se eu fizesse aqui, e não vou fazer, mas vai acontecer internamente na sua mente, uma breve pesquisa interna do que você já ouviu sobre dízimo no passado, e alguns trariam tormentos eternos, e outros trariam barganhas e outras coisas desse tipo. Já ouvimos muitas palavras que foram na direção de tornar as pessoas abertas a ofertas e dízimos, e certamente são coisas, diante da palavra de Deus, desprezíveis. Mas existe muita coisa certa e dita de forma correta. Nós aqui nunca tratamos o dízimo ou as ofertas como um modo com o qual as pessoas precisam se sentir culpadas e aterrorizadas em fazer. Na verdade, a culpa se dá quando eu sei que devo ir na direção de algo que eu desprezo e é bom e é justo. Então, se existe alguma tristeza que pode acontecer ao final dessa reflexão, é nós percebermos o quão nós devemos ser mais diligentes em dízimos e ofertas. Mas eu gostaria aqui de mencionar que eu pesquisei sobre o tema e eu descobri que, em geral, o público reformado fala disso com moderação. Não é o principal tema uma igreja reformada. Realmente é algo mais apaziguado. E as igrejas reformadas têm uma mentalidade talvez mais estabelecida no que é biblicamente correto. Todavia, quando você não fala muito sobre algumas coisas, elas podem se perder pelo caminho. Então, dízimo, oferta, serviço à igreja, são coisas que sempre voltam. Todo ano a gente está falando de novo, de novo, de novo, porque tem gente nova, a gente às vezes esqueceu, um visitante pergunta como é que você vai explicar, e aí tem todo tipo de coisa envolvida. Eu gostaria de usar dois autores hoje, eu vou usar o Solano Portela e o Vinícius Mussman. Eles falam muito bem desse tema, o Portela trabalha bem a perspectiva veterotestamentária e o Vinícius Mussman trabalha bem a perspectiva neotestamentária. Por isso eu gostaria de convidar você a essa reflexão a partir do olhar desses dois homens de Deus. Aqui tem até o trecho que eu tirei, né? É muito bom que você sempre dê honra àqueles que fazem teologia, você não toma para si aquilo que não é seu, então, se foi de alguém, você diz de quem foi, tá bom? E aí depois você vai receber o slide e fica mais tranquilo quanto a isso. Primeiro eu queria iniciar a perspectiva a partir de um texto de Números que vai estar aqui em seguida para você, né? Para logo dizer o seguinte, o dízimo é uma porcentagem exigida ao povo judeu que não se transfere como mandamento para a igreja. Como assim? A igreja não recebe o dízimo como um mandamento, no que diz respeito a como os judeus recebiam. Por exemplo, aqui em Números 18, 26 diz: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será dízimo dos dízimos. Aqui eu trouxe um texto que fala tanto de que o povo de Israel devia dar os dízimos, quanto que os próprios que recebiam também deveriam fazer isso. Então, a ideia do mandamento enquanto realidade para o dízimo, ela não é uma ideia que você encontra no Novo Testamento do jeito que você encontra para o povo que era guiado por Moisés, o povo de Israel, tá bom? Então, não é mandamento como foi para eles. Todavia, nós encontramos uma perspectiva um pouco mais densa quando se fala disso, que começa não no princípio de doar algo necessariamente, mas de cuidar de algo. Se você for até a perspectiva lá do Gênesis, você vai encontrar um conceito que começa a ser a introdução e é importante para a gente, que é o conceito de mordomia. Até coloquei aqui. Quem era o mordomo?
né, naquele período que a gente conhece como o período pré-mosaico. O mordomo, e depois também, mas a perspectiva de mordomia é a perspectiva de administração. Se você pensar em José, você se lembra de José, a história de José? Ele trabalhou na casa de Potifar, você se lembra disso também? E na casa de Potifar, ele tomava conta de todas as coisas para Potifar. Ele não era dono de nenhuma delas, mas ele administrava todas elas. Você também deve lembrar, e hoje a gente leu na abertura, do eunuco de Candace. Você lembra disso? Que ele era o administrador da rainha etíope. Candace é o título, não é o nome dela, é o título para ela, né? Tipo presidente, governador. E era assim que eram chamadas as rainhas etíopes. E ele era, o eunuco, um mordomo. Essa é a palavra usada ali no Novo Testamento, mordomo. José era mordomo, porque ele compreendia que não era dele. E essa é a primeira realidade que a gente precisa levar em consideração. Para isso, eu gostaria que você abrisse Gênesis capítulo 1, verso 28, para entender o conceito de mordomia. O primeiro livro da Bíblia apresenta no capítulo 1, verso 28, a seguinte questão. Eu vou andar um pouco mais rápido, mas você vai abrir, eu tenho certeza aí também. Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim o Senhor, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você pode ver que Deus dá a perspectiva de domínio da terra e de tudo que há na terra, mas em nenhum momento Deus abre mão de ser o Senhor da terra e o dono da terra. Ele mesmo vai dizer que todas as animálias do campo são dele, e de que não dá nada pra gente, não tem nada como a gente dar a Deus, porque Deus é dono de tudo. Logo, o que está sobre nós é uma mordomia, uma administração sobre o que é dele. Tudo isso é dele, a terra é dele, e dele é a terra e sua plenitude. Tudo é dele. Logo, a ideia de darmos a Deus, no fim das contas, ela não existe do ponto de vista de quem é o real dono de todas as coisas. Somos mordomos administrando, como citei José, como citei o eunuco, algo que não lhe pertence. Logo, nossos carros, casas, roupas, as cadeiras da igreja, o púlpito, e tudo que você pode receber ainda nessa vida tem um dono, e é Deus. Por isso, assumir o conceito de mordomia deixa as coisas diferentes, porque você não se vê como aquele que, em último lugar, vai estar dizendo como as coisas vão ser feitas. Está compreendendo até aí, não é? Então, o primeiro conceito que um crente deve entender é que ele é mordomo das coisas de Deus. Ele toma conta das coisas de Deus. Estão entendendo até aí? Sim? Ok? Eu vou passar adiante, então. Então, o que a gente encontra aqui é mordomia. Mas nós vemos, no livro de Gênesis, uma forte base para a contribuição. Você deve saber, eu acredito que se não, vai saber agora, que dízimo não é algo inventado por Moisés. Óbvio que não. Nós encontramos o dízimo em Abraão e depois encontramos o dízimo em Jacó. Em Abraão, ele dá o dízimo como reconhecimento das dádivas de Deus diante de Melquisedeque. Você também já deve ter ouvido falar dessa história. E ela não é a principal que nós vamos abordar, porque ali nós não vamos encontrar a substância direta do que nós vamos trabalhar hoje como dízimo. Mas, se você caminhar um pouquinho, né, a gente está falando ali no texto, né, de Gênesis 14, do 18 ao 20, sobre o reconhecimento que Abraão dá a Melquisedeque como sacerdote do Senhor. Aquilo ali tem mais a ver com o sacerdócio de Melquisedeque, que depois vai apontar para o sacerdócio de Cristo e para a realidade cristológica disso, do que necessariamente para ofertório e dízimo e isso tudo que nós estamos falando. Então, eu gostaria que você fosse até Gênesis, agora no capítulo 28, e pudesse encontrar um dos patriarcas, né, Jacó, falando sobre isso, sob outro conceito. Você vê que não tem sacerdote aqui envolvido, não tem serviço religioso envolvido, e o que nós temos em Gênesis 28, do 20 ao 22, é o seguinte. Dê uma olhada, por favor. Okay? Depois que ele teve aquela visão da escada de Jacó, aquela visão com a qual os anjos subiam e desciam, e ele ficou bem apavorado com aquilo, ele fez uma coluna de pedras ali e chamou Betel aquele lugar, mas olha as falas de Jacó em Gênesis 28 ao 20. Ele diz assim, no 20,
Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, pode completar, certamente. Se você puder perceber, eu dividi as coisas assim. Repare aqui, o slide seguinte, por favor. Ele fala que se a presença de Deus estiver com ele, a proteção de Deus estiver com ele tiver pão para comer, provisão, ele tiver paz, ele adoraria a Deus. Ele declara isso, dizendo que ele seria o Deus dele, e demonstraria isso ao erigir uma coluna de pedra. Logo, as perspectivas aqui apontam para realidades que envolvem sustentação de Deus, reconhecimento de que é Deus quem dá o pão, que é Deus quem dá a roupa, que é Deus quem dá todas as coisas, e que Deus deve ser adorado como Deus que é, e que ele deve ser declarativamente adorado. Logo, nós vemos um conceito aqui no qual Jacó percebe que se isso acontecer, foi Deus quem fez. E se Deus fizer isso, ele deseja dar o dízimo de tudo em reconhecimento a essa compreensão de sustentação completa de Deus, da realidade de quem Deus é como dono de todas as coisas. Porque preste atenção, se Deus dá a roupa, se Deus dá o pão, se Deus dá a paz, se Deus dá tudo, quem é o dono? Deus. Aqui, então, o dízimo de Jacó reconhece o dono. Compreendeu? Jacó está reconhecendo Deus como dono de todas as coisas ao dar o dízimo. Ele não está fazendo uma troca. Tanto é que o próprio Deus vai dar todas essas coisas gratuitamente para Jacó. Ele não fez nada por merecer. Ele vai reconhecer isso com o dízimo. Isso é bem diferente. Logo, o dízimo de Jacó não é o dízimo de Abraão e também não é o dízimo levítico em última instância, porque ali você tem um conceito de mandamento que a gente não vai encontrar facilidade para trazer para o Novo Testamento. Tá? O dízimo na lei mosaica você não vai encontrar tanta facilidade assim para trazer para o lado de fora, para a igreja cristã, porque nós sabemos que toda a lei foi cumprida por Cristo. Todo mandamento de lei foi cumprido por Jesus Cristo. Então, a nossa realidade precisa vir adiante disso. Repare em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18. Vai aparecer aqui, se você não quiser, você pode anotar, lembrando que isso é muito importante, para você responder pessoas que perguntam qual é a visão de dízimo da sua igreja, tá? O que vocês pensam sobre isso? Olha o que Deuteronômio fala aqui, na verdade Moisés fala no livro, olha só. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, deve haver um reconhecimento em cada crente de que é Deus quem dá. E Jacó retribuiu a essa perspectiva do Deus que provê. Por isso, meus irmãos, nós não vamos encontrar Jacó cumprindo a lei cerimonial, a lei de qualquer coisa que você imagine, a lei judicial de Israel. Você não vai encontrar ele fazendo isso, né? Que é dito aí no próximo slide. Você não vai encontrar ele cumprindo aspectos nacionais teocráticos. Você vai encontrar um Jacó reconhecendo Deus é que sustenta. Ponto. E eu vou retribuir da seguinte forma, em reconhecimento a Deus, eu vou dar o dízimo. Mas aí você encontra o Novo Testamento. Espero não estar indo tão rápido assim. Espero que está sendo didático. Você encontra o Novo Testamento. E no Novo Testamento, você vai encontrar poucos versículos objetivos. Mas você vai encontrar. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Aí você pode pegar a sua Bíblia também, não tem problema. Você pega 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. E você vai encontrar um texto importante para essa compreensão. 9, 7. Ok? Se você puder ler comigo em voz alta, eu acho que pode ser positivo, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 7. Eu vou ler, aí você segue me acompanhando em leitura em voz alta. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Como assim, né? Deus está aqui, pela palavra do nosso irmão Paulo, nos conduzindo às contribuições. Ponto. Então, definitivamente, o Novo Testamento estabelece a contribuição. Mas eu gostaria que você pudesse perceber, aqui na parte de baixo, ele ensina que a contribuição deve ser alvo de prévia meditação e entendimento. Isso indica com muito mais força que ela deve ser uma contribuição planejada, ou seja, cada um propôs, isso é anterior ao ato. Eu tenho um pensamento sobre isso, então eu executo isso. Então é algo com o qual você lida em termos de planejamento. E propôs em seu coração não tem a ver aqui com emoções, mas com o íntimo, com uma realidade interna que é externalizada. Logo, quando estamos falando de dízimos e ofertas, aqui propriamente falando sobre oferta, né? Falando sobre contribuição, nós precisamos entender a contribuição como um ato planejado, um ato prévio, e isso implica em nosso planejamento familiar. Isso implica em nosso planejamento enquanto economia na própria casa. Implica de que nós tenhamos uma atitude de realmente separar as coisas enquanto elas estão acontecendo e não deixar para aquele final de mês ou para aquele dia, meu Deus do céu, tem que dar o dízimo. Não, não é isso que está aqui. Propôs em seu coração é algo que anteriormente já foi escrutinado. Essa é uma perspectiva. A outra, essa é do planejamento, da perspectiva prévia para a preparação da oferta. A outra é em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2 e 3. Eu já coloquei aqui direto. No primeiro dia da semana, Paulo diz para a igreja, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Claro que o ato prévio já está imbuído aqui, você percebe que já acontece algo planejado, mas existe algo aqui importante, segundo a sua prosperidade, ou seja, segundo a sua capacidade de doação. Então, quando nós estamos falando sobre o dízimo, nós estamos falando sobre algo que tem a ver com aquilo que cada um recebe na proporção que cada um tem. Ao assumirmos o dízimo em uma realidade como na nossa igreja, que é uma igreja neotestamentária, a nossa igreja é uma igreja do Novo Testamento, ou uma comunidade de crentes do Novo Testamento, por assim dizer, só tem igreja no Novo Testamento, a gente está pensando em cumprir essas questões, tratar previamente o que vai ser doado, tratar isso proporcional ao que você recebe e cresce de forma sólida de que o dízimo, por já estar até nas Escrituras, traz uma luz bem razoável a isso. Bom, e se uma igreja não dá o dízimo? Ela dá 0, sei lá, tantos por cento, ou se ela dá 20%. Olha, isso não é pecado, por favor. A gente não está tratando do 10% como uma realidade de mandamento, mas é concordante por parte dos autores e teólogos até mesmo atuais, de que 10% parece ser uma menção razoável, uma luz bem adequada que a própria Escritura nos dá, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Logo, poderíamos acertar 20%. Vamos trabalhar com 20%? Vamos trabalhar não como aqueles que fazem o trízimo aí, porque eu já vi um negócio desse no passado e fiquei assustado. Mas não é isso. Se a igreja falasse, não, vai ser 30%, a igreja precisa dar um avanço missionário, a gente precisa abrir uma igreja em outro lugar. A igreja concordou. É proporcional ainda é proporcional ao membro. Mas nós temos trabalhado com essa perspectiva dizimal, que parece ser extremamente radicada nas Escrituras, encontra sustentação no Novo pela proporcionalidade, e tem sido assim que nós temos tratado. Uma vez eu conversei com um pastor norte-americano, e ele falou que muitas igrejas nos Estados Unidos têm orçamento anual, e vai gastar tanto naquele ano, e a igreja já se planeja para dar no início do ano. Eu falei, gente, que coisa curiosa, aqui a gente acho que não ia conseguir fazer isso, não. Mas é um tipo de pensamento sobre dízimo também. Eles meio que, na verdade é assim, eles fazem assim, a gente quer fazer um cômodo, um quarto, um gabinete, comprar som e tal, a gente vai gastar isso. Aí isso é entregue à igreja, aí é a prebenda pastoral, isso, missões, e aí a igreja vai lá e divide isso. Entendeu? Divide o que vai ser feito naquele ano. É um modo de se pensar acerca disso.
Tá? Talvez não seja apontado para nós aqui, uma realidade de Baixada Fluminense, desafios com emprego, desemprego. Não é tão simples assim, mas é um outro tipo de perspectiva. Eu vou concluir dizendo que no Novo Testamento a perspectiva de doação é um padrão muito mais elevado. Aqui eu uso um trecho do Vinícius Musma. Quando nós estamos pensando em Novo Testamento, nós estamos pensando em imagens que ficam muito claras para nós e que excedem a perspectiva de 10%, com certeza. A gente pensa em Jesus elogiando, por exemplo, a oferta da viúva. Ela deu tudo o que tinha. Jesus elogia isso não necessariamente porque ela deu tudo, mas porque lhe custava bastante. O pouco que ela deu era muito para ela. Ou seja, Jesus está ali trazendo um elogio declarado a uma oferta que, de fato, vai estar tirando de coisas que poderiam trazer mais conforto ou menos dificuldades para mim. A oferta dessa viúva representa uma oferta em meio a dificuldades. Alguns de nós planejam doar e ofertar quando as coisas estiverem melhores. Não é verdade? Quando as coisas estiverem melhores, eu começarei. Mas essa não é a perspectiva de Jesus. As coisas estão apertadas para a viúva. E ainda assim, ela dá uma oferta muito significativa. E ele diz que ela deu mais do que todos os outros que estavam vindo antes dela. Porque ela deu daquilo que lhe falta, daquilo que lhe é muito importante. Um outro trecho importante aqui também mencionado, né? Está aqui, eu coloquei as referências para você depois, em Atos 4:34, quando a comunidade do Novo Testamento fazia o quê? Dava tudo que tinha, botava aos pés, vendia propriedades, botava aos pés dos apóstolos, e eles meio que traziam para a necessidade da igreja as realidades de divisão daqueles valores. Entende? Como é mais importante hoje refletir não sobre 10% ou sobre 20%, ainda que a gente comece desse patamar, mas entender que é tudo para Deus. Tudo é para Ele. É importante ressaltar, né, nós temos uma comunidade pequena ainda. É um grupo não tão grande de pessoas. E, às vezes, a gente tem que lidar com coisas que precisa haver uma sensibilidade. Quanto custa uma pizza? R$50, R$60? Às vezes, a gente olha, vê 3 listas de alimentos no mês, tem café da manhã, a gente não entende como oferta. A gente não consegue entender como oferta. A gente fica assim, mais uma lista. Não, não pode ser assim. Nosso pensamento é a comunidade de fé. Eu preciso realmente me dedicar financeiramente ao que eu estou engajado em Cristo. Portanto, nós precisamos ser razoáveis e muitas vezes perceber que para os nossos luxos e mimos somos rapidamente diligentes. Né? Rapidinho, vai para um cinema, eu nem sei quanto, eu sei que o cinema aqui custa 8,5, 10, mas eu não sei, tem gente que vai para o cinema e não há pecado nisso e gasta lá 35, a pipoca é tanto, o refrigerante é tanto, a Uber é tanto, quando você vai ver, você gasta R$80 numa ida de 2 horas. Mas aí vê uma coisa, caramba, tirar frango para um almoço da igreja. Cara, 16, 20. Entende? A mentalidade precisa ser trocada, porque senão a gente não consegue entrar na mentalidade bíblica de tudo para Deus, de que isso faz parte, que a igreja comer bem é um deleite também para a igreja, ela está feliz de ter um bom prato, né? Quando fizemos aqui aquele momento da Páscoa, que maravilha, né? Todos satisfeitos, alegres, e teve gente que nem voltou à noite, né? Acabou exagerando, aí ficou em casa. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, que tipo de mentalidade nos governa quando o assunto é dinheiro? Eu deixo aqui uma severa advertência no último momento aqui da nossa questão. Jesus nunca chamou o diabo de Senhor. Ele nunca chamou César de Senhor. Ele nunca chamou ninguém de Senhor. O único Senhor que ele chamou foi o dinheiro. Olha o tamanho que isso tem e como isso governa os homens. É a única vez que Jesus usa o termo Senhor no Novo Testamento. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso é muito significativo. E eu gostaria que, ao orarmos agora, pudéssemos refletir sobre o que vem primeiro na nossa vida. Se são nossos prazeres, muitas vezes os livros que queremos comprar, muitas vezes as coisas que a gente quer fazer, as viagens e tudo mais.
Às vezes a gente olha, por exemplo, o próprio retiro da igreja. Nós tivemos um ano muito difícil e estamos preparando, a comissão de retiro está preparando tudo tão bonito para ser um retiro bem tranquilo, um retiro, sabe, onde as pessoas vão estar livres para fazerem atividades umas com as outras. E às vezes a gente não pensa assim, cara, eles ainda não pediram o dinheiro do retiro, mas vai ter retiro, eu já estou separando. Então a atividade da igreja ocupa qual posição na sua vida? A doação, as missões, e eu penso nisso de uma maneira muito objetiva. Se eu estou como mordomo, isso não me pertence, isso pertence a Deus. E eu preciso administrar isso voltado para Deus, voltado para o seu reino, para a expansão do seu reino e para que os meus irmãos possam ser beneficiados. Portanto, irmãos, essa é a visão de dízimo que o seu pastor prega aqui na igreja e que me parece governar o coração dessa igreja doadora, dessa igreja diligente, mas que essa igreja que pode sim, como todos nós, avançarmos. Amém? Nós vamos orar por isso agora e conjuntamente eu estarei orando também pelo término desse culto da manhã e peço aos irmãos que venham, cheguem mais cedo um pouquinho, orem, não façam, eu peço aos irmãos que tenham cuidado com o barulho e as conversações no período de pelo menos 10 minutos antes do culto, para que nós demos bom ensino e testemunho de reverência aos nossos visitantes. Se engajem em convidar pessoas. Estaremos hoje em Romanos capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, um momento maravilhoso onde mostra a vivência no Espírito Santo. Espero que Deus tenha te abençoado nesta manhã, como me abençoou. Espero que a visão de dízimos e ofertas da sua igreja te deixe cheio de alegria por sabermos como nós pensamos acerca disso. E eu peço que você ore comigo agora, para que sejamos mais diligentes nisso tudo e também possamos